Então, vamos lá, respondendo ao seu convite para a gente falar mais sobre direito e literatura e sobre essa relação, não relação, complementação, o que se diferenciam, o que se complementam, o que colaboram. Acho que eu poderia até dizer nesse momento, para a gente, assim, aceitando o seu convite para falar mais dessa nossa parceria entre direito e literatura, eu queria trazer um tema para essa nossa conversa de hoje, que é o limite. E eu explico por que eu acho que esse tema é interessante, né? Do meu ponto de vista do direito, do meu ponto de vista jurídico, limite é uma palavra muito interessante porque eu acho que o direito em si é um limite e a gente trabalha dentro do direito com limites, com regras, e essas regras trazem esse limite. Quando eu penso na literatura, e talvez é isso que eu veja a beleza da literatura, que quando eu penso na literatura e nessa parceria, eu penso na literatura sem limites. E é isso, eu queria conversar contigo sobre isso hoje. É muito interessante você trazer essa questão, porque eu acho que realmente a ideia de limite, ela está no fio da navalha entre esses dois olhares. O olhar do direito, que é um olhar da prescrição, da restrição, da inscrição, e o olhar da literatura, que ele é o olhar da liberdade que se encontra com o limite. O limite é muito interessante. Do mesmo jeito que no direito, o limite ele é produzido de antemão, ele é antecipado pelo direito, porque a regra se constrói a partir do que ela limita, né? E é da natureza do direito também, eu diria. O limite faz parte da natureza de exercer o direito. E eu também diria que o limite é também a forma da natureza se exercer. A natureza limita, porque ela tem regras strict também, né? Olha como é interessante. Agora, se a gente for para o outro lado, para o lado da literatura, a gente vai ver, e eu lembro de um exemplo engraçado sobre isso, como o limite é uma coisa que se constrói no meio da literatura. Ou seja, se eu for pensar na literatura como essa dimensão que é mais interna, que é uma dimensão mais não só imaginativa, criativa, etc., mas também até fantasmagórica, né? Um outro mundo da imaterialidade, é interessante porque na historinha que eu estou pensando, o limite ele aparece como um momento último de um certo processo, enquanto que no direito ele aparece como um momento inicial. O mundo no direito começa a partir do limite e o mundo da literatura para na hora do limite. Eu estou pensando aqui. Eu gosto muito quando você pensa. É muito bonito. Agora, se a gente... Você está dizendo que na literatura a gente para quando a gente encontra o limite. Isso. Mas então, para materializar um pouco, o que seria o limite? Porque quando a gente pensa no direito, o limite está muito mais factível da gente elaborar na nossa cabeça. Então, você tem uma regra, você tem uma autoridade, você tem... Porque a nossa cabeça é bem mais racional e jurídica, né? A gente está formatado nesse modelito, né? E a gente, na literatura, a gente, de certa maneira, se desformata, né? Mas pode continuar, desculpa ter te interrompido. E eu tô pensando assim, então qual que é o limite? Como é que a gente materializa esse limite da literatura? E aí, quando a literatura encontra esse limite, ela acaba? Ela se desfaz? A gente se perdeu dela? O que a gente faz com isso? Como é que a gente volta? Então, a gente volta do limite? Eu tenho uma história. Oi? A gente estende
o limite? A gente estica a corda, estende o limite? A gente ultrapassa um portal. O limite é um portal que me tira de uma dimensão na qual eu estava inteiramente acontecendo dentro da literatura, dentro da minha subjetividade, dentro do meu dentro. E quando eu chego no limite, realmente aquela dimensão se perde, ela desaparece. Porque eu entro num outro reino, digamos assim. E quando é que eu sei que eu cheguei? Quando é que eu sei que eu cheguei no limite na literatura? Então, quer que eu te conte essa história maluca? Quero, porque eu quero ultrapassar esse portal. Eu gostei dessa história do portal. Tá, então, assim, primeiro, de uma forma um pouco mais generalizada e um pouco mais sóbria, eu diria que se você, na dimensão da literatura, você se permite aquela história de chamar a louca da casa, como diria o Benjamin, que é a imaginação, e espraiar e mandar ver, então eu diria que um sintoma do limite é que a imaginação cessa e você entra numa nova racionalidade. Então, eu acho que tem um momento, sim, que você deixa de ser irracional ou imaginativa e você vai para um lugar onde as perguntas começam a aparecer e também tentativas de resposta. Então, é um salto onde você diz, peraí, onde é que eu estou? Como diria o Buber, onde é que eu estou no meu caminho? Né? É aquele momento de parada em que você começa a avaliar o panorama. E eu acho que, nesse sentido, como eu sou muito mais fã da literatura do que do direito, eu diria que o limite na literatura ele tem aspectos muito positivos, inclusive de cura. Porque na hora em que eu estou virando esquinas e subindo, descendo e entrando em mundos imaginários, eu também tenho um momento que ele é mais da racionalidade, que ele me coloca mais em ligação com a minha base, com meus eixos. Então, eu diria que a literatura tem um lado curativo e o limite dela também. Agora, a história, na hora que você quiser, eu te conto, mas é uma história tão boba e tão igual a todas as histórias que todo mundo vive, pelo menos uma vez, uma dessas por dia. Mas, enfim. Eu quero ouvir. Quero ouvir essa história. Para poder entender o seu limite, para poder entender até onde vai o seu limite, para ver se é parecido com o meu. É que não é, a gente não vai ser parecida no limite, a gente vai ser parecida no deslimite. É no pesadelo, é no sonho, é naquele fruir que não tem nada que segure. E aí o limite, ele vem e começa a dar uma possibilidade de ordenar. Então a gente se assemelha ao mundo, mas no nosso deslimite. E o limite vem aqui depois das coisas acontecerem para acertar. Enquanto que no direito, não. O limite é o marco inicial. Né? As bordas, a inclusão e a exclusão são a noção básica do direito e da nação, do Estado. Enquanto que quando você pensa na literatura sem fronteiras, então o limite, como ele aparece só depois das coisas estarem rolando alucinadamente, então ele vem para ajudar a arrumar. É que eu estou fazendo de tudo para não falar do exemplo. Porque você chegou no seu limite? Ainda não, né? Por isso que eu estou conseguindo ainda então eu vou enrolar. Limite. Me conta, o que houve? Então, o negócio é ridículo, mas a história é a seguinte. Eu tenho um carrinho de feira que vive no porta-mala do meu carro para qualquer eventualidade de eu sair e, de repente, encontrar, sei lá, alguém para ser sequestrado ou algum objeto legal para comprar. Então, eu sempre ando com uma bolsa grande, se for o caso, né? O tal do carrinho. E eu saí de casa e então o carrinho tá sempre dentro do porta-mala e quando eu trago alguma compra, principalmente do supermercado, para casa, ele termina me esperando para a próxima viagem
na entrada da cozinha, para quando eu sair, já levo o carrinho comigo. E eu saí de casa para ir para o supermercado com a sensação clara, não com a checagem, mas com a sensação clara de que o carrinho não estava na cozinha, portanto ele estava no porta-mala do carro. Entrei no carro, fui para o supermercado, fiz a compra. Eu adoro supermercado porque eu devaneio, né? Assim, realmente como os autores dos anos 80 descreviam o supermercado. Eu entro e fico passeando pelas prateleiras, eu saio, eu surfo dentro do supermercado e vou comprando coisas. E aí, isso é para dizer que eu fico meio inconsciente mesmo na hora que eu estou no supermercado. Aí chego no carro com todas as compras, abro o porta-mala para colocar as compras. Cadê o carrinho? Não tem carrinho. E aí eu entrei assim, muito esquisita, de como é possível o carrinho não estar. Porque eu claramente, como sempre, que aliás era uma coisa habitual, essa cena é de sempre, toda semana. Nunca aconteceu de eu abrir o carrinho e o carro e o carrinho não tá. Então eu fui para casa bastante preocupada comigo e com o carrinho também, e principalmente com as compras, porque é complicado aqui na minha garagem, tem que ter uma senha para pegar aquele carro de garagem para levar as compras, enfim, é aquela confusão total. Mas eu não tinha opção, porque eu estava sem carrinho, terminei fazendo toda uma história, mobilizando o zelador, com o porteiro, com não sei, enfim. Consegui finalmente chegar com o carrinho da garagem em casa. Surpresa, entrei na cozinha e o carrinho de fato não estava. E aí eu realmente pirei e comecei a procurar suspeitos que pudessem ter extraviado o meu carrinho do porta-mala do meu carro. Era isso que estava na minha cabeça. E eu alucinei e comecei a ligar para 2 suspeitos possíveis, mas assim, possíveis e ao mesmo tempo inimagináveis, para perguntar se eles sabiam onde estava o carrinho. E eles se preocuparam comigo. Talvez esteja não sei aonde. Ou seja, eu não perguntei, eu não acusei ninguém. Eu não cheguei em ninguém dizendo onde você pôs o meu carrinho. Mas quando as pessoas me respondiam, olha, você procurou não sei aonde, não sei... Aí eu entendi que as pessoas não estavam com o carrinho. Então eu resolvi descer e resolvi procurar no carro que está estacionado junto com a minha vaga, e que era um carro que por acaso eu estava com a chave, porque tinha uma pessoa que estava viajando. Esse era o terceiro suspeito de que o cara do carro que está estacionado ao lado do meu precisou de um carrinho e usou o meu carrinho, e na hora ele precisava ir embora, guardou o meu carrinho no carro dele. Tudo isso em questão de minutos. E aí lá vou eu, decidida, pim, 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 para o carro do vizinho. Quando eu fui colocar a chave para abrir o carro dele, eu disse, opa, o que eu estou fazendo? Eu estou na garagem, invadindo o carro de uma outra pessoa para procurar o meu carrinho. Esse foi o momento da sanidade. Esse foi o momento que todo aquele turbilhão que eu já estava vivendo há mais de 1h30 acabou. E aí eu disse, não, eu realmente, o carrinho não está em casa, não está na bagageira. Com certeza está no carro. Foi por isso que eu fui tão certa com o meu carro pro supermercado. Deixa eu abrir o carro e ver se ele não está no banco de trás. E estava. Nossa, você contando essa história que, assim, eu posso dizer por mim, né? Acontece o tempo todo essas histerias, e que a gente entra na nossa própria histeria e a gente fica na nossa ladainha interna, a gente transforma a nossa histeria numa ladainha interna e não consegue, parece um cachorro correndo atrás do rabo e não consegue sair disso nunca mais. De repente a gente tem um insight de lucidez, que talvez seja o limite, né? Só que eu acho que essa história me traz também uma outra ideia sobre o limite, porque eu sempre, do ponto de vista racional que eu sou, olhei o limite como uma coisa ruim, como uma coisa, uma prisão,
talvez, né? E aí você está me trazendo uma ideia de limite como o momento da sua lucidez, o momento do seu eureka, o momento que você realmente saiu de uma dimensão sua para uma outra dimensão, para uma nova dimensão, para um outro olhar. Libertária, inclusive. Pois é, e é uma nova percepção sobre o limite, porque para mim, limite foi sempre algo muito que te... Fronteiras do Estado, Exato. da inclusão, da desigualdade, não da diferença. Tem aqui uma diferença que é realmente qualitativa, porque uma coisa também, no caso da literatura, como a gente está falando dela agora, essa coisa de passar por um umbral é também sair de um dentro e ir para um fora. Mas quando a gente fala do limite racional, né, daquele que vai distinguir, a gente está falando do iluminismo. O que você pode e o que você não pode, eu colocaria o limite assim. Então, o limite me diz o que está certo, o que está errado, o sim e o não. Então, você vê, aí tem uma relação, como ela enriquece não só a literatura ao direito, obviamente, mas como também essa percepção, vou chamar de linear, do direito, ela também mostra para a literatura a força que a literatura tem e a necessidade que a gente tem, como você mesma me disse um pouco antes da gente começar a gravação, de colocar mais literatura na nossa vida, não só no direito, mas no nosso cotidiano, na nossa forma de ser, essa imaginação que a gente tem, não ser só para repetir ladainhas de sofrimento, né, de aprisionamento. Exato, assim, eu acho que a literatura como um modo de vida, uma grande filosofia, uma grande nova filosofia de vida e como portais, né? Assim, a vida não precisa ser algo tão binário em que isso pode e isso não pode, até o limite. E você falando, eu tô aqui tentando pensar sinônimos que eu poderia usar para a palavra limite. Assim, o que o limite faz? Me limita, mas além de me limitar, ele te apequena, né? E essa visão que você trouxe com o caso cotidiano, na verdade, ele é esclarecedor, ele é amplificador, ele é até, como você disse, o limite como algo curativo e não realmente como algo que ou você está incluído ou você está excluído, aqui você pode, aqui você não pode, você só pode ir até ali e não existe mundo. Se você ultrapassar esse limite, o mundo acabou, o chão acabou e nada mais existirá. Assim, alguma coisa. É o que eu diria, assim, para complementar essa tua fala, se isso acontecer, o mundo vai acabar, né? E aí eu diria, vírgula, que bom.